Graça e paz, amém, queridos? Amém. Tudo bem com vocês? Vou virar esse culto aqui, do lado de vocês aqui. Recebi a missão de mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando uma mensagem, né? E eu fiquei surpreso quando eu estava vindo lá de São Francisco do Sul hoje. A gente passou o final de semana lá. E no meio do caminho, Deus me deu a mensagem de hoje à noite e eu achei engraçado porque eu já sabia que quando essa palavra a gente recebe da parte de Deus, a gente já sabe que ela vai ser pregada 2 vezes na mesma noite, né? Porque a primeira vez o pastor Hector já pregou. Mas a gente não prega o que a gente quer pregar. A gente prega o que Deus manda pregar. Aleluia. Nós somos apenas dispenseiros, somos apenas servos. E ai de nós, né, de não fazer o que Deus manda. Né, porque Deus ele não pede, ele dá ordens, ele é rei. A gente ficou aqui mais de 1 ano, né, com um cartaz aqui, pendurado na parede, para lembrar que Jesus é o rei de toda a terra. E o rei é bem diferente do presidente, né? O rei ele é o governador absoluto. Então ele é o dono de todo o planeta, né? Nós somos criaturas dele e também agora filhos dele, né? Amém. Mas mesmo sendo filhos, isso não nos dá o direito de ser filhos que saem por aí fazendo o que a gente pensa fazer. A gente faz o que o Pai está fazendo, o que o Pai manda fazer, né? E nessa noite Deus quer conversar com a gente um pouquinho sobre fidelidade, né? Nós vamos estar lembrando algumas coisas que muitos aqui já aprenderam, mas porque algumas coisas que nós aprendemos não foram bem enraizadas, não foram bem solidificadas no nosso caráter, nós corremos o risco de vir alguém aí com um vento de doutrina corromper os ensinamentos originais, né? E hoje com a internet tem muita gente pregando sobre muita coisa. E se você não estiver muito bem fundamentado na palavra de Deus, você é carregado. É carregado por essas fábulas, como diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, né? Que nos últimos dias se levantariam mestres, né, que iriam pregar segundo as cobiças das pessoas e elas seriam seduzidas. E hoje tem gente aí pregando o que você quiser ouvir, né? Inclusive, tem inúmeras igrejas pregando que você não precisa realmente dar o dízimo, né? E hoje, Deus me trouxe aqui para estar lembrando algumas coisas de vocês, porque o tema do ano é não por força, né? Nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, eu só vou ensinar a palavra, só vou pregar a palavra, não vou convencer você de nada, não tenho essa pretensão, não sou o Espírito Santo e nem pretendo ser. Mas, se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e você acredita que essa Bíblia aqui é a palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que a partir dessa noite você nunca mais será o mesmo. Amém. Porque a gente vai estar revendo alguns conceitos aqui nessa noite, né? Deus já usou o nosso preparador de caminho, né? Hector Rojas, para dar aí já um aperitivo no começo da mensagem, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Abra sua Bíblia em Malaquias novamente, agora no capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3, quem achou aí, diga amém. Amém. A gente vai ler a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar? Pode estender a tua mão aqui na minha direção, abençoar a minha vida e dizer para Deus: Senhor, use esse vasinho de barro aí nessa noite para falar comigo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante do teu trono para reconhecer, conforme está escrito na tua palavra, que sem ti nada podemos fazer. Pedimos novamente que teu Espírito Santo nos guie, nos inspire e nos use, Pai, para falar com a tua noiva. É a tua igreja. Por isso, usa-nos, Senhor. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Amém. Amados, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 3. Não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Eu gosto desse versículo porque ele é bem objetivo, né? Os provérbios são bem objetivos, né? E aqui o texto está dizendo: não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do seu coração. Eu me lembro quando a minha mãe, quando eu era criança ainda, ela usava um colar de ouro que tinha 4 bonequinhos, né? Quando nasceu Cristo, ele desceu só um bonequinho só, né? Aí nasceu o Maico, acrescentou mais um bonequinho. Aí nasceu o Léo, acrescentou mais um bonequinho. Nasceu o Tiago, aí fechou, né? Porque depois chega, né? E aí ficou aquele colar com aqueles 4 menininhos, né? Que representavam os 4 filhos da minha mãe, né? Então, eu imagino que todas as vezes que ela ia usar aquele colar, não tinha como esquecer, né? Que ela tem 4 filhos, né? Que uma mãe não esquece nunca, né? Mas imagina usando o colar, né? Você usando o colar, todas as pessoas que olhavam para aquele colar sabiam que aquele colar representava que ela, a pastora Lena, tinha 4 filhos, né? E não era um bonequinho de menina, era menino, né? Então, aquele colar ajudava ela a se lembrar que tinha 4 filhos e qualquer pessoa que olhasse ia identificar. Aqui a palavra de Deus está dizendo em Provérbios 3, versículo 3, né? Ata-os ao teu pescoço, o amor e a fidelidade. Você imagina que você mandasse confeccionar lá no relojoeiro, né? Ou lá na loja de joias, um colar, vocês mulheres principalmente, né? Mas imagina um homem também usando um colar. Eu ganhei uma vez um colar de um amigo meu. Hoje ele é pastor da igreja Bola de Neve, lá em Jequié. Eu tenho esse colar guardado lá em casa, eu só não uso ele, porque eu não tenho muito esse costume, né? Mas é um... Como é que chama? O homem não chama colar, o homem chama diferente? O cordão? É um cordão de ouro com um símbolozinho do Espírito Santo. Eu tenho guardado lá em casa, eu não uso sempre. Já usei um tempo, mas está lá guardado. Agora imagina, independente de você ser homem ou mulher, você ter um colar, onde nesse colar você tem um pingente chamado benignidade ou amor, né, dependendo da versão bíblica, e aí você tem nesse colar um outro pingente chamado fidelidade. Para todo lugar onde você andar, e todas as vezes que você colocar aquele colar, você se lembrar que você não pode deixar de ser amoroso ou benigno e fiel. A fidelidade, irmãos, que Deus quer de nós, é uma fidelidade completa, é uma fidelidade total.
Na antiga aliança, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele usava uma lâmina de ouro na testa, escrito santidade ao Senhor. Para todas as vezes que as pessoas entrassem em contato com o sumo sacerdote, né, que representaria o pastor no dia de hoje, né, todas as vezes que você desse de cara com o pastor da época, né, o sumo sacerdote, imagina o pastor Dalci, né, com uma lâmina de ouro na testa, escrito santidade ao Senhor. Você ia saber, né, que opa, meu Deus, é santo e eu preciso ser santo. Então não tem como ser santo sem ser fiel. E é impossível ser fiel sem ser santo. Né? Uma pessoa que é santa, ela é fiel. Ela é fiel a Deus em todas as coisas. A palavra de Deus diz que aquele que não é fiel nas pequeninas coisas, nunca vai ser nas grandes coisas. Então Deus quer que eu seja fiel em tudo. Né? Daqui a pouco você recebe a missão de ser um líder de célula. Você quer multiplicar? Vai multiplicar. Se você for fiel naquelas poucas pessoas que Deus te deu. Se você tratar bem elas, se você cuidar bem delas, se você demonstrar amor por elas, se elas se sentirem pertencentes àquele local, se elas se sentirem amadas, se elas se sentirem bem cuidadas, elas mesmo vão trazer outras pessoas. E aí vai acontecer uma multiplicação daquela célula que vai se transformar em 2, que vai se transformar em 4, que vai se transformar em 8. Mas se você não for fiel um pouco, como que eu vou querer que aquela célula se multiplique? Então não vai acontecer. Né? Da mesma forma, eu preciso ser fiel à minha esposa. Eu preciso ser fiel ao meu cônjuge. Ontem à noite nós ministrávamos num culto de casais, eu e minha esposa, né? A gente estava citando o exemplo de Salomão. O rei Salomão, ele tinha muitas mulheres. Ele tinha muitas concubinas. Ele tinha muitas servas. Ele era um rei. E como rei, ele podia pegar qualquer mulher que ele quisesse. Porque ele era um rei. Ele mandava em tudo, ele era dono de tudo. Ele era um rei. Mas uma só encantou os olhos de Salomão, que era uma sunamita. Você vê toda a história lá em Cantares de Salomão. Então, quem ele amava mesmo era uma só. E assim, um homem de Deus, ele não é um homem que tem muitas mulheres, é um homem que tem uma única mulher a vida toda. E uma mulher de Deus é uma mulher que procura ser fiel ao único homem a vida toda. Pode acontecer, por alguma situação, né, que não deu certo, houve uma traição, alguma coisa aconteceu, né, e possa que tenha alguém aqui que está no segundo casamento ou no terceiro. A Bíblia fala de uma mulher que já tinha tido 5 homens e o que ela tinha não era dela. Agora, a partir do momento que eu tenho um novo nascimento e um novo chamado da parte de Deus, a palavra de Deus diz que Abraão permaneça na situação que está quando for chamado. Então, quando Deus te chama, você vai ficar daquele jeito. Né? Ficar daquele jeito. Aquela pessoa que está do teu lado. Não é para ficar trocando mais. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel e Ele espera que a gente também seja fiel. O que Deus uniu, não separe o homem. Simples assim. Né? Não é para separar. A Bíblia diz no mesmo livro de Malaquias que a gente leu que Deus odeia o divórcio. Embora tem outras traduções que diz que Deus odeia o repúdio. Né? O que é o repúdio? O repúdio é a pessoa que está junto com outra, mas ela está sempre desprezando, ela está sempre rejeitando. Você já não trata bem, não valoriza, não dá o amor que aquela pessoa merece. Aquela pessoa merece ser amada. A mulher, por exemplo, a Bíblia diz que ela é o vaso de honra, o vaso frágil. Então, se é um vaso frágil, tem que ser tratado com zelo, tem que ser tratado com carinho, tem que ser tratado com respeito, tem que se sentir amada, tem que ser bem cuidado. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém. Glória a Deus. Então eu, como marido, tenho que ser capaz de dar a vida pela minha esposa. É o que está escrito. Abre lá em Efésios capítulo 5. Então, se eu casei, é para tratar bem. Se eu casei, é para amar. Se eu casei, é para dar o meu melhor para aquela pessoa. E é dos dois lados. Isso é fidelidade. Deus é fiel.
A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A fidelidade dele é de geração em geração. E a gente leu aqui em Malaquias que eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Glória a Deus. Deus não muda. Nós mudamos, irmão. Nós mudamos por quê? Porque a gente é falho, nós somos carne, a gente peca. Um dia você está de bom humor, outro dia você está de mau humor. Um dia você trata bem, outro dia você já trata mal. Um dia você quer o melhor para aquela pessoa, um dia você está torcendo para que ela vá bem longe. De preferência que se mude da tua cidade. É verdade ou não é? Porque o velho homem, de vez em quando, ele aflora. E quando o velho homem aflora, meu Deus, sai de baixo. Como diz o meu sogro, tem uns que têm domínio próprio, outros têm demônio próprio. Aí o demônio próprio se manifesta e você quer que aquela pessoa vá para bem longe. Aí onde é que está o amor? Ata o amor no teu pescoço. A Bíblia diz. Ata o amor e a fidelidade no teu pescoço. Para você não esquecer esses dois pingentes valiosos que você tem que carregar para o resto da tua vida. Porque Deus é assim. E a Bíblia diz lá em Efésios que tem que ser imitador de Deus como filhos amados. Então, se Deus é fiel e Deus é bom, se eu quero imitar Ele, eu também preciso ser bom, eu preciso também ser fiel. Quantos estão entendendo? Amém. E ser fiel em todas as áreas. Fiel em tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. Se Deus, a Bíblia, por exemplo, fala que se você receber 5 talentos, você vai dar conta dos 5. Se você receber 4 talentos, você vai dar conta dos 4. Se recebeu 3, vai dar conta dos 3. Ah, não, mas eu vou enterrar um porque, afinal de contas, eu não sou tão bom nessa área, né? Não. Se Deus te deu vários talentos, uma capacidade maior, um nível maior de capacidade, de capacitação, é nesse nível que você vai precisar ser fiel. Se eu receber menos talentos, Deus não vai cobrar que você seja fiel em todos os talentos que você não recebeu. Né? Por que o pastor Cristian prega, o pastor Cristian toca violão, o pastor Cristian é líder de uma célula, e é dono de casa, é pai, é marido, é cidadão, e faz um monte de coisa. Dá aula nas escolas líderes, porque eu recebi vários talentos. E aí de mim se enterrar um deles. Se eu enterrar, estou sendo infiel. E não tem como ser fiel meia boca. Ou você é fiel, totalmente fiel, ou você não é fiel. Porque se você é fiel em alguma coisa, mas não é fiel em tudo, você já é infiel. Fiel é aquele que cumpre tudo. Ele obedece em tudo. Ele é fiel a Deus em tudo, obedece em tudo. Jesus disse: o que me ama é o que guarda os meus mandamentos e os cumpre. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu virei até ele e me manifestarei a ele. Amém. Então o que me ama é o que me obedece. Quem é pai e mãe aqui? Como é que você fica quando o teu filho te desobedece? Como é que você fica quando o filho te obedece, mas obedece meia boca? O filho obedece, mas obedece murmurando. O filho obedece, mas obedece resmungando. O filho obedece, mas obedece contra a vontade dele. Você não fica doido de vontade de bater naquele filho? Você não fica furioso? Você não fica com vontade de botar de castigo? E por que a gente acha que Deus é diferente? O bom filho qual que é? O bom filho é aquele filho que te obedece em tudo. O bom filho é aquele que não chama palavrão. O bom filho é aquele que é fiel a você. É fiel aos teus ensinamentos. Não reclama da comida que tem na mesa. Né? Honra do pai e mãe. Esse é o bom filho. E para Deus não é diferente, irmão. Para Deus, o filho legítimo é o filho obediente. É o filho que é temente. É o filho que procura viver a palavra. É o filho que é fiel em tudo. E amados, por que Deus quer que eu repita para você nessa noite coisas que você já sabe? E principalmente sobre a fidelidade financeira. Porque a fidelidade financeira, os tributos espirituais, dízimo, oferta, primícia, esmola, Deus não criou isso para abençoar ele. Deus criou isso para abençoar você. Porque Deus não precisa da tua bênção. Deus não precisa do nosso dinheiro.
Ele não precisa de favor nosso, irmão. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele é o dono do universo, ele é dono de tudo, inclusive de você. Porque ele te criou, ele te formou. Então não precisa de nada que é nosso, porque nada, na verdade nada é nosso. Tudo é dele. Coloca a irmã aí na parede entre nós aí, no telão, Salmo número 24. Né? Hoje, repita comigo, Escola Bíblica Dominical. Repita de novo, Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, vamos ler, todo mundo. 1, 2, 3. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Volta no versículo 1 novamente. De quem que é a terra? Do Senhor. De quem que é a plenitude de tudo que tem na terra? Do Senhor. De quem é o mundo? Do Senhor. E de quem é todos aqueles que habitam no mundo? Do Senhor. Dá um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Só que Aleluia. tem um monte de crente que esqueceu disso daí. Tem um monte de crente que vive como se ele fosse independente. É verdade. Não precisa prestar conta para Deus, não precisa prestar conta para o pastor, não precisa prestar conta para a esposa, não precisa prestar conta para o marido não precisa prestar conta para a esposa. Todo mundo vive do jeito que pensa que pode viver. E não é assim. Nós temos um Senhor. Ele não é o Zé Mané da esquina. Ele não é o pastor Cristian. E nem o pastor Hector. Ele é o Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o soldado romano enfiou uma lança e saiu o quê? Água e sangue. O que significa? Sangue fala de salvação. O sangue que Jesus derramou na cruz foi para a salvação de todos os nossos pecados. Agora o que representa a água? A água fala de purificação. Jesus, ele é Salvador, porque ele derramou o seu sangue. E ele é Senhor, porque nos purificou de todo pecado e é nosso dono. Amém. O Salvador salva, mas o Senhor purifica. O Salvador cura e liberta, mas o Senhor manda, ordena, dá ordens. O que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Coloca para nós ali na tela, irmão. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Quem ama é quem obedece ao Senhor que tem poder para mandar. E esse Senhor não muda. Quando ele estabeleceu o princípio das finanças, dízimos, oferta, primícia, é para abençoar a gente. Porque a Bíblia diz que quem semeia muito, muito vai colher. Né? Se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. Se eu plantar muito, eu vou colher muito. Se eu não plantar nada, eu não vou colher nada. Então a pessoa que é fiel no dízimo, na oferta, na primícia, ela vai colher muito. Né? Eu falava lá na quinta-feira, lá no sítio da Irmanice, né? Deus começou um tempo de restituição na minha vida, na minha família. Deus começou um tempo de abundância, um tempo onde Ele começou a abençoar. Né? E eu tenho certeza que não vai parar mais. Não vai parar. Só daqui para frente é só bênção, em cima de bênção, em cima de bênção. Né? Por quê? Porque a gente sempre foi fiel. Só que, claro, teve momentos, aí eu não posso mentir, teve momentos que eu não fui fiel totalmente. E quando você não é fiel totalmente, irmãos, quando você falha na fidelidade, em qualquer área que você fala, se você não for totalmente fiel, vai ter consequência. Vai vir consequência. Eu tenho que ser fiel no meu olhar, eu tenho que ser fiel no meu toque, é os 5 sentidos.
Deus nos deu toque, visão, paladar, olfato e audição. 5 sentidos. Eu tenho que ser fiel em tudo aquilo que eu deixo meu ouvido ouvir. Eu tenho que ser fiel em tudo aquilo que os meus olhos veem. Para onde é que eu estou olhando? Né? Eu tenho que ser fiel em tudo aquilo que eu toco. Onde é que eu estou tocando? Eu tenho que ser fiel onde eu piso. Onde é que você está entrando nos teus pés? Um dia, amados, vou contar para vocês. Eu estava lá em Chapecó, a empresa que eu represento lá de Chapecó, meu irmão, pastor Leonardo, morou muito tempo lá. Eu passei, então eu fui muitas vezes para Chapecó. E teve um dia que estava eu, minha esposa, meu filho, e no sábado à noite a gente foi comer um lanche no centro de Chapecó. O Levi, ele gosta muito daqueles franguinhos fritos, né? Agora em São João já tem 2 empresas, né? Uma delas é do irmão Luciano, né? Que cozinhava nos encontros para a gente, né? E o irmão Luciano contou ali um negócio de frango frito ali em São João. Mas enfim, a gente estava lá em Chapecó, e o Levi gosta desse franguinho frito, e a gente foi numa loja. E aí, só que a minha esposa queria tomar uma certa bebida, que não tinha ali na loja de frango frito. Só tinha, e do lado do negócio de frango frito, lá em Chapecó, tinha um posto de gasolina. Né? E entre o posto de gasolina e o negócio do frango frito, tinha um negócio de bebida quente, que também tinha a bebida que a minha esposa queria beber. Né? E eu entrei naquele lugar. E na hora, né, a Bíblia diz que tudo é puro para os que são puros, né? Então eu não vi maldade. Eu entrei ali, vou pegar a bebida, mas aquele ambiente, depois, passaram-se alguns meses, o Espírito Santo me convenceu, eu não devia ter botado o pé. Eu sou um pastor. Algumas pessoas vão olhar e dizer: o que o pastor está fazendo aqui? Tudo bem, eu estava numa outra cidade e ninguém nem sabe que eu sou pastor. Mas Deus sabe que eu sou pastor. Então tem lugares, o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então tem lugar que não convém para a gente. Né? Tem lugar que não convém. Era um ambiente escuro, era um ambiente ali que só a maior parte da bebida que vendia ali era bebida quente. Então, poderia ter comprado água, não sei. Então, nós temos que tomar cuidado onde é que eu estou botando meu pé. Eu preciso ser fiel em tudo, fiel no que eu falo. Né? O versículo número 1 do pastor Dalci, né? Que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que eu estou falando? Para quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Tem muita gente, amados, que perdeu o temor. E daqui a pouco a gente está falando mal de um outro irmão, achando que não vai dar nada. É só um pecadinho. Que pecadinho o quê? É um pecadão. É pecadão. Se eu falo do meu irmão, eu estou falando do meu próprio corpo. Eu tenho que ser fiel, irmãos. Eu preciso ser fiel. A pessoa que é fiel, ela não fala do outro. A pessoa que é fiel, ela cuida para onde ela está olhando. A pessoa que é fiel, ela cuida onde ela está tocando. Ela cuida do que ela está ouvindo. Ela seleciona os livros que ela vai ler, os pregadores que ela vai ouvir, os amigos que ela vai andar, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa fiel, ela cuida de tudo. Porque ela serve um Deus santo. Quantos estão entendendo? Amém. E a parte financeira não fica de fora. Porque eu também tenho que ser fiel na parte financeira. E Deus criou isso, eu vou repetir, para nos abençoar. Só que o diabo, amados, ele é muito esperto. Porque ele não quer que você prospere. Ele não quer que você seja abençoado. Ele não quer que você tenha um carro melhor, que você tenha uma casa melhor, que você possa realizar um sonho, de repente fazer uma viagem com a sua família. O diabo não quer. O diabo, de preferência, quer que você morra pobre. O diabo quer que você tenha um carro velho, com pneu careca. Ele quer que você ande a pé. O diabo quer que você seja pobre para sempre. Que você não realize o sonho de fazer uma viagem, que você possa realizar o sonho da tua esposa, dos teus filhos, de repente fazer uma viagem internacional. O diabo não quer, o diabo quer que você seja pobre. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo quer. E a Bíblia diz aqui: roubará o homem? Sim, roubará. Todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Como o diabo ele é mestre em roubar, ele ensina todo mundo a roubar. E ele quer que todo mundo seja ladrão como ele é ladrão.
E aí ele começa a plantar a sementinha, né? Ele chega assim, quando ele chegou com Eva lá no Jardim do Éden, ali já começou o primeiro roubo. O primeiro roubo já começou no Jardim do Éden. Ó, revelação, o pastor que está vindo do céu aqui agora. Nem esboço eu tenho. Eu escrevi aqui, ó, 5 versículos aqui agora, porque foi o tempo que deu, na hora que o pastor estava falando. Né? Primeiro roubo. Primeiro pecado, olha só, o primeiro pecado foi o roubo. Todo mundo diz que o primeiro pecado foi a desobediência, né? O primeiro pecado foi o roubo. Porque Deus disse para Adão, olha, tem um jardim inteiro para ti desfrutar de tudo, pastor Alice. Tem um jardim, olha, tem todo tipo de árvore. Fica à vontade para comer todas elas. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, o dízimo, a 10ª parte, a parte que é de Deus, essa daí você não come. Essa daí você não toca. Porque essa é minha. O dia que você comer, você vai morrer. Aí, a serpente, a mais astuta de todos os animais, entrou na área, no jardim, e chegou para Adão, para Eva, né? Como é mesmo que Deus falou? Não, até vou ler aqui. Coloca para nós na tela aí, irmão. E aqui tem um telão mais bonito, né? Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 4. Então a serpente vai trocando, tá? Deus abençoe a nossa irmã lá, nossa pilota lá, né? Dá uma salva de palmas para ela, irmão. Aprecie com moderação, porque a enganar esse homem do marido é pior ainda. Só no bom sentido. Então, a serpente disse à mulher, certa, não, parei, volta no versículo 3. Versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Quem é que disse? Deus. Disse Deus. E Deus é o quê? Senhor. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que a Bíblia diz que o diabo é? O pai da mentira. E o que ele disse? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, o que a mulher fez? Tomou. Roubou? É um roubo. Se eu entro lá no pátio da casa da irmã Nilda lá, e eu vou lá e tomo uma fruta do jardim do pomar dela, o que é isso? Isso é roubo. Se eu entro lá no sítio da irmã Nice, sem pedir autorização, e lá tem lá um monte de laranjeira, pé de limoeiro, e eu vou lá e pego um limão daquele sem pedir autorização dela. Ah, pastor Cristian, mas é só um limão. Mas é roubo. O terreno é dela, o sítio é dela. De quem era o jardim? E de quem é todas as coisas? Senhor. Do Senhor. Aí Deus vai e dá uma ordem. Ó, meus filhos, você pode mexer em todo o jardim, só não come aquela árvore lá. Aquela lá não pode, porque aquela é minha, não quero que ninguém toque. E você vai lá e pega e come. Isso é roubo. Isso é pecado, meu irmão. Só que o diabo, ele diz que pecado não é pecado. E o pior é que a Eva, né, também deu para o marido, né? Marido frouxo, né? Estava do lado, viu tudo e não fez nada. A falha do sacerdócio, né? Quando o sacerdote se cala, a família toda sofre. Quando o marido se cala, a família toda sofre. Quando o sacerdote não cumpre o papel dele, a família inteira vai para o brejo junto com ele. Que o marido estava do lado.
ela deu para ele, era a responsabilidade de dizer: nós não podemos, porque Deus disse: no dia que comermos, certamente morreremos. Mas o sacerdote foi enfeitiçado pela mulher, eu acredito, e ele ficou mudo e calado, e comeu, junto com a mulher, né? Aqui começa o dízimo. Mas quando é na Bíblia que você lê, o primeiro homem que decide dar o dízimo espontaneamente, você lê em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 17. Gênesis 14, versículo 17. A Bíblia diz que o rei de Sodoma saiu ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-os e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão volta de uma guerra e ele se encontra. Era uma guerra de 4 contra 5 reis. E ele se encontra com esse sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E esse homem, ele traz pão e vinho. É a primeira ceia da Bíblia. Há muitos que acreditam que Melquisedeque ele fosse uma própria aparição de Jesus no Antigo Testamento. Isso é chamado de teofania, né? Ou cristofania, que são aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, quem era o quarto homem dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Era Jesus, né? Isso é chamado de teofania. São aparições de Jesus no Antigo Testamento. Então, há muitos que acreditam que esse homem aqui pudesse ser o próprio Jesus, né? Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que esse homem não tinha genealogia de Deus, né? Não se sabe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, né? Mas, enfim, aqui diz que é Melquisedeque. E ele abençoa Abraão. E Abraão, de maneira forçada, sim, de maneira obrigada, sim, de maneira intimada, não? Abraão deu o dízimo de tudo, porque ele foi forçado a dar o dízimo, porque ele foi obrigado a dar o dízimo, porque o Melquisedeque amarrou uma corda no pescoço dele, só que tu não dá o dízimo dessa guerra aí que tu acabou de chegar, dos despojos da guerra, tu vai queimar no fogo do inferno. Era assim que ele fez? Não foi assim? Não. Como é que foi então? Abraão, espontaneamente, sem pressão, sem força, sem cobrança, ele deu o dízimo de tudo. Abre a sua Bíblia em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Coloca lá, minha irmã. Primeiro livro de Crônicas 29. Repita comigo, Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. E se você não repetir, eu não vou falar, não vou parar de pregar aqui agora. Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Meu, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem... Não é isso aí. Deu um boi na linha aqui. 1 Crônicas 29, 12. 29, 12. 12, está analisando os 12. Riquezas e glória vêm de ti. E tu dominas sobre tudo. Deus domina sobre tudo. Por que ele domina sobre tudo? Porque ele é Senhor. Hoje você não vai esquecer nunca mais que teu Deus é Senhor, né? Tem gente que acha que é só Salvador. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão, repita comigo, voluntariamente. Mais uma vez, voluntariamente.
Terceiramente, para decorar, voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem e da tua mão tu damos. Você pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus? O rei Davi, ele tinha juntado tesouros para que o seu filho Salomão pudesse construir o templo. E aí Davi, ele vai declarar: que riquezas e glória vem de Deus. Tudo vem dele. Ele domina sobre tudo. Na mão dele está o poder de engrandecer e dar força a tudo. E aí ele vai e agradece a Deus. Graças te damos, louvamos o nome da tua glória. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos voluntariamente participar da construção da casa de Deus. Diga para a pessoa que está dizendo: quem sou eu, meu irmão? Quem é você? Para nos tornar dignos de participar da construção dessa igreja aqui. Amado, sabe o que Deus ministrou comigo no finalzinho, comecinho desse final de semana? Que muitas pessoas têm dificuldade muitas vezes de contribuir na casa de Deus porque ela não se sente parte. Ela não se sente parte. Ela não se sente pertencente. O exército de Davi aqui, o povo que estava com Davi, eles se sentiam parte do negócio. Eles não estavam ajudando a construir um templo que era para outras pessoas, não era para eles. Então, quando eu contribuo na casa de Deus, eu estou ajudando a construir algo que é para mim, para o meu benefício. Porque se os pastores desse ministério daqui a pouco conseguir colocar uma cadeira melhor, quem vai usufruir sou eu. Comprou um ar-condicionado, daqui a pouco vou botar mais 2 ar-condicionados, porque aquele ali sozinho não dá conta, é eu que vou usufruir. Se melhorar o equipamento de som, é eu que vou usufruir. Se o pastor receber um salário melhor, um salário mais digno, eu vou usufruir. Porque a bênção vem, a bênção ela é derramada sobre o sacerdote. Quem sabe de cabeça o Salmo de número 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão. Quem era Arão? Arão é sacerdote. Então a bênção vem de cima para baixo. Primeiro que tem que ser abençoado numa igreja é o pastor da igreja. Ele tem que ser o mais abençoado, o melhor pago, o mais honrado. Porque a bênção que vem sobre ele cai para você. Agora você maltrata o teu pastor, não honra o teu pastor, não reconhece ele. Assim vai ser com você. Por quê? O que a gente planta, a gente vai comer. Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu vou trazer maldição sobre a minha vida. Se eu não honro a Deus, quem lembra aqui a palavra que o pastor Hector aqui trouxe? O filho honra o pai. Mas se eu sou Senhor, cadê minha honra? Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que para honrar a Deus eu tenho que honrar homens. Porque Deus colocou homens aqui na terra para representar Ele. Quem era o Melquisedeque? Melquisedeque era um sumo sacerdote representante de Deus. Quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, ele não estava entregando o dízimo para Melquisedeque. Ele estava entregando o dízimo para Deus. Se Melquisedeque pega aquele dinheiro e joga o dinheiro no lixo, pega aquele dinheiro e joga o dinheiro no boteco, em vícios, se Melquisedeque desvia, literal, e vai para a gandaia, com aquele dízimo, com o dízimo de Abraão, o problema é só que Melquisedeque, Abraão entregou para Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Primeira coisa que eu aprendi, eu estava namorando a minha filha, a minha namorada, a pastora Patrícia hoje, né? Estava namorando com ela, no acampamento Batista Catarinense, lá no ano de 1997, meu irmão. 1997, acampamento Batista Catarinense em Biguaçu, está participando do retiro de jovens no carnaval. Quem controlava aquele acampamento Batista Catarinense? O pastor Valfrido. Foi ele que me ensinou sobre dízimos, pela primeira vez, pelo menos tirou minhas dúvidas, né? Esse pastor Valfrido, o pastor Valfrido chamou a juventude toda: vem cá que eu quero ensinar para vocês sobre o dízimo.
Presta bem atenção. Vocês nunca mais vão esquecer do que eu vou falar para vocês. Quando você ir até o altar, entregar o teu dízimo, a tua oferta, nunca se esqueça disso. Você não está fazendo favor para homem. Você está entregando para Deus. A partir do momento que você entregou naquele altar, você entregou para Deus. Se o tesoureiro da igreja, se o pastor da igreja, qualquer pessoa que tiver acesso àquele dinheiro, fizer coisa errada com aquele dinheiro, não administrar direito aquele dinheiro, usar aquele dinheiro para fazer coisas ilícitas, essa pessoa vai arder no fogo do inferno, mas você entregou para Deus. Você pode dar uma palavra para o Senhor Jesus? Eu tenho 49 anos. Me converti em agosto de 1996. A programação do Centro Cultural de São João Batista estava pregando, era o pastor Serginho, um dos primeiros pastores da minha mãe. Foi pela primeira vez na vida que eu escutei o plano da salvação. E lá eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Depois comecei a frequentar a Igreja Batista, ainda no ano de 1996, e lá para cá. Eu falhei no dízimo, acho que foram 2 ou 3 vezes na minha vida. Infelizmente, de 96 até 2024, faz a conta, né? São 24, 28 anos. Em 28 anos, eu falei apenas 3 meses de dar dízimo. Em 28 anos. 2 deles eu lembro. Eu era membro da Igreja Vida e Paz. Nosso pastor era o pastor Adélio, pastora Grace. E eu era levita do altar e era líder de jovens. E eu estava chateado com o meu pastor. Estava chateado, magoei com ele por causa de alguma coisa que ele fez que eu não gostei. Já aconteceu isso com alguém, por favor, eu não quero ver. Eu estava magoado com o pastor Adélio. E eu disse, esse mês eu não vou dar o dízimo, de propósito. E eu fiquei 2 meses sem dar o dízimo. Sabe o que aconteceu? Prejuízo. Eu não sei se eu tinha carro, se eu tinha moto já naquela época. Eu sei que eu fazia faculdade em Brusque. Eu sei que 2 coisas quebraram naqueles 2 meses. E eu tive um prejuízo. Né? Então, é real. A palavra de Deus se cumpre, irmãos. Se cumpre. Se cumpre o lado ruim, se cumpre o lado bom. A irmã Andriele trouxe uma palavra aqui. Quem lembra o que a pastora Andriele pregou aqui? Quem lembra? A esposa do pastor do irmão Leonardo, meu irmão. Ageu. Eu vou só explicar para vocês uma curiosidade do livro de Ageu que muita gente não sabe, tá? Pedi para a irmã colocar aqui na tela Ageu capítulo 1 e eu vou encerrar porque já passou o meu tempo, tá, irmãos? Deixa essa continuação para outro dia. Ageu capítulo número 1. Coloca ali a partir do versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está falando? Senhor. O Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe como num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Eu serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu me assoprei. Deus fez assim, ó. Sabe aquele salário que você ganha e não dá para nada? Né? Você recebe o salário, parece que o salário não dá para nada. Deus faz assim, ó. Por quê? Porque quando eu não priorizo as coisas de Deus, quando eu não coloco em primeiro lugar a casa de Deus, quando eu não boto Deus em primeiro lugar, Deus faz assim com o meu salário, ó. E aí, mas meu salário não dá para nada, meu salário não dá para nada. Por quê? Porque eu não estou priorizando Deus, eu não estou priorizando a casa de Deus, eu não estou priorizando o reino de Deus. Aí Deus faz, ó, e some tudo. É como que o dinheiro no salário furado. Sabe o que é o livro de Ageu?
O livro de Ageu, o povo tinha vindo, eles ficaram presos 70 anos na Babilônia. E aí, Jeremias já tinha avisado para eles: ó, se vocês forem infiéis, o rei Nabucodonosor vai entrar aqui, vai prender todo mundo, vai levar todo mundo para a cadeia. Vocês vão ficar presos, vai sofrer muito, vai ser difícil. Mas aí, o povo não deu ouvidos. Nabucodonosor entrou, sitiou, destruiu a cidade. 70 anos depois eles foram soltos. Aí eles começaram a voltar para a cidade. E aí agora eles têm que construir novamente as casas deles para eles poderem morar e recomeçar tudo do zero. Mas aí o que acontece? Em vez de eles priorizar, primeiro vamos construir a casa de Deus, vamos priorizar as coisas de Deus, depois a nossa. A Bíblia diz em Ageu capítulo 1, eu não vou repetir, a irmã Adriana pregou aqui, que o povo está priorizando a casa deles. E aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer: olha, vocês estão preocupados com a casa de vocês, com as casas aparelhadas, enquanto a minha casa está vazia. Vocês não estão me priorizando, vocês estão priorizando as coisas de vocês. Primeiro é a casa de vocês, e as coisas de vocês. Mas sobe para o monte, corta a madeira, prioriza a minha casa. Porque senão, ó, Deus acaba com tudo, irmãos. Deus não aceita ficar, sabe, tratar ele de meia boca. Deus quer ser número 1. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é mandamento. É mandamento. Glória a Deus. Quem é que me ama? O que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Amém. Amém, queridos? Eu teria muitas outras coisas para dizer, para falar, mas eu creio que é suficiente. Eu não estou pregando aqui para crianças, embora tenha duas crianças maravilhosas nos acompanhando, né? Estão aprendendo desde cedo. Mas, amados, nós que já servimos a Deus mais tempo, isso tudo que eu preguei aqui, a gente deveria saber de cor e salteado. De cor e salteado. E Deus só me usou aqui para relembrar algumas coisas. E relembrar principalmente que nosso Deus é Senhor. Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Senhor. Ele é nosso dono. Ele é dono porque nos criou e Ele é dono porque nos comprou com o seu sangue. Eu quero encerrar com esse texto. E aí eu encerro. Abre lá, coloca para a gente na tela, irmã. 1 de Pedro. 1 de Pedro. Não sei se eu acho Pedro na Bíblia agora, né? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 17. A gente vai ler até o 19 e eu encerro. Se invocais por Pai, Ele é Senhor e Ele também é Pai? Aleluia! Pastor Cristo está engraçadinho hoje, né? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. O que a Bíblia diz? Nós não fomos comprados por prata nem ouro, a gente foi comprado pelo sangue de Jesus. Se eu fui comprado, eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Ele, eu preciso corresponder à sua expectativa a meu respeito. Vamos ficar de pé? Aleluia. Se a irmã pudesse colocar uma música lá para a gente, pode escolher uma música. Escolher uma música. Pode ser essa santo, né? Santo para sempre. E quero convidar, nós vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos orar. Eu não sei qual é a área de infidelidade, porque infidelidade não é só nas finanças. Infidelidade é desde quando você acorda até quando você vai dormir.
Deus quer que eu seja fiel desde o momento que eu abri meu olho até o último momento que eu antes de dormir. Fiel em todas as áreas. E o fiel, aquele que é fiel, a promessa é que ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar uma bênção tal que você vai ficar de boca aberta. Mas essa bênção tal não é para qualquer um. A bênção tal que Deus tem para nós nesse tempo é para os fiéis. Os fiéis da terra. Como Davi elogiou os seus servos. Os fiéis da terra. Quero profetizar que eu estou diante dos fiéis da terra. Amém? Aleluia. Comece a orar ao Senhor. Comece a conversar com Ele. O que Ele falou com você nessa noite? Ele quer ouvir sua oração nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti na noite de hoje, Pai. Para nos humilhar debaixo da Tua potente mão. E reconhecer que Tu és santo. Tu és Senhor sobre toda a terra. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Toda a terra está cheia da Sua glória. Nós reconhecemos que Tu és santo, que Tu és Senhor. Oh, Papai querido, ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a ser fiéis, Pai. Queremos ser fiéis como Tu és fiel. Queremos ser santo como Tu és santo. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis em todas as áreas. Fidelidade, o caráter de um filho curado. Queremos ser fiéis, Pai, em todos os níveis. Fiéis da visão, fiéis do tato, fiéis do paladar, fiéis do olfato, fiéis na audição, fiéis da visão, fiéis nas finanças, fiéis do comportamento, do trato, fiéis aos fundamentos, fiéis a Ti, fiéis aos nossos cônjuges, fiéis aos nossos filhos, fiéis aos nossos pastores, fiéis aos nossos irmãos, porque pertencemos a um só corpo. Ó Senhor, faz de nós fiéis, queremos atar no nosso pescoço o amor e a fidelidade, para que possamos achar graça aos Teus olhos e aos olhos dos homens. Faz de cada um de nós fiéis, como Tu és fiel, em nome de Jesus. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, queremos ser santo como Tu és santo. Aleluia. Teu nome, aleluia. Recebe o Senhor a nossa oração. Ajuda-nos a ser fiéis. Porque o apóstolo Paulo, um homem que nós temos como um grande exemplo, o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Deus nos ajude a fazer o bem que nós precisamos fazer e a fugir do mal que nós não devemos fazer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aplauda mais uma palavra, Senhor.